Salve, empreendedor Pet! Olha, eu hoje vou falar com você sobre um tema que com certeza vai te interessar, porque se você tem um centro estético, você certamente tem problemas, tanto para atrair clientes, quanto para gerenciar esses clientes, gerenciar os agendamentos e tudo mais. Então, eu estou hoje em Curitiba, na sede da ZUP, que é uma empresa que vai te surpreender, porque eles têm uma solução para o seu problema. Giancarlo é o CEO da empresa. Bora bater um papo, Jean? Bora lá, Ricardo. Toda grande ideia, Jean, nasce por conta de uma dor. E a ZUP, acho que nasceu por conta de uma dor que você é tutor, né, de pet, você tinha. Explica um pouco que dor que é essa. Surgiu de uma ou algumas dores, né, que a gente tinha como tutores, e que basicamente elas se resumiam em perca de informação. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande para conseguir agendar um atendimento, porque a gente sabe, agora a gente sabe, né, que o centro estético ele é corrido, então você precisa estar gerenciando tudo e a informação se perde, o WhatsApp às vezes demora para conseguir responder, enfim. Então a gente tinha essa demora para conseguir um horário, conseguir um retorno do estabelecimento, mas a gente tinha muitos problemas que eram você contratar um serviço, pagar por ele e não ser feito, né? Em algumas outras ocasiões, fazerem serviços que você não tinha solicitado. E o que o aplicativo de vocês faz exatamente, tanto para o tutor quanto para o lojista? Para o lojista, né? Basicamente, o que a gente entendeu durante o processo, né, de construção da plataforma? O banho e tosa, o centro estético, né, ele precisa lidar com uma série de variáveis no dia a dia, né, que é um mercado complexo, porque cada pet tem uma raça, tem um tamanho, tem um tipo de pelagem, tem um comportamento, né, tem várias variáveis que impactam no dia a dia da loja. Só que o que a gente identificou é que essas mesmas variáveis para o estabelecimento são para o cliente, né? Então, cada cliente ele tem um animal diferente, que precisa de serviços diferentes, que, né, tem um cuidado específico, etc. Então, basicamente, o que a gente fez foi desenvolver um gestor de atendimento, de agendamentos, né, que a gente chama, onde a gente conseguiu englobar todas essas variáveis e permitir que o estabelecimento ele simplesmente programe isso, né, de uma forma muito simples. E a gente pega pelo perfil do animal do cliente, cadastrado no aplicativo, cruza com as informações da loja, né? E a gente consegue entregar um atendimento, uma experiência totalmente personalizada de acordo com o perfil do animal do cliente. Explica, vamos mostrar aqui como é que funciona aqui esses serviços, por exemplo. O que você está mostrando aí para a gente? Essa aqui é uma tela inicial. Então, quando o estabelecimento, o profissional em si, ele acessa a plataforma, ele já cai numa tela de dados do negócio dele. Isso aqui é a visão do lojista. Do né? lojista, Tá. Exatamente. Então, basicamente, o que ele consegue acompanhar é faturamento estimado de hoje, qual que é o faturamento já realizado. O faturamento estimado ou seja, os agendamentos... Os agendamentos que estão para hoje. Então, ele consegue ter uma previsibilidade de qual que é o faturamento dele do dia hoje, né? E conforme ele vai recebendo desses atendimentos, enfim, ele vai concluindo, a gente vai contabilizando o que ele já recebeu, né? Uhum. Então, ticket médio, então ele consegue monitorar ticket médio dos últimos 7 dias, dos últimos 30 dias, o de hoje, enfim. Média de serviços que cada pet está fazendo, então você consegue ter uma métrica legal assim, para monitorar o andamento e quantos serviços cada pet está fazendo em média, quantos clientes você tem cadastrado, quantos animais, quantos agendamentos você já concluiu desde que você começou a trabalhar com a plataforma, quantas vezes a sua loja foi visitada no aplicativo nesse mês. Então a gente sempre zera essas visitas, que é para o estabelecimento ele ver que as pessoas estão acessando a loja, está sendo visitado, enfim, né? Então você consegue acompanhar essas métricas. Serviços mais vendidos. Então aqui nos últimos 30 dias essa loja vendeu 1.069 serviços, né? Serviços mais vendidos, quantas unidades de cada um, enfim. Serviços por espécie,
serviços por profissionais, você consegue ter essa separação, né, de como tá, quem que está atendendo, o quê. Aqui tem uma informação muito importante que é perfil de cliente que você mais atende. Então, raça, porte, comprimento de pelagem. Então, através dessas informações, você consegue traçar estratégias, né? Então, acontece com muita frequência lojas olhar, que é esse caso aqui, inclusive, por exemplo, 73% dos atendimentos são pelagem média. Né? E às vezes você não está cobrando nada por isso, né? Você está cobrando o valor normal e a pelagem longa. Aí você deixa passar, né? Até serviços direcionados, você consegue ver quais as raças que você mais atende, colocar um atendimento mais personalizado, enfim. Né? Então são telas que vão te mostrar dados do negócio. Então, por exemplo, desempenho de atendimentos mensal, então atendimentos e serviços, né? Porque um atendimento engloba mais serviços, então você consegue ter essa visualização separada, enfim. Né? Quais dias da semana você tem mais movimento, né? Quem são os aniversariantes do mês, quem são os clientes recentes que você teve. Então, assim, é uma tela de informações do negócio de uma forma prática, digamos assim, né? Que você consegue estar visualizando. E como é que é durante o atendimento? Como é que você consegue me mostrar aqui essa tela? Consigo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um caso aqui, né? Ó, por exemplo, né? Aqui a gente está mostrando os clientes que agendaram recentemente, né? Então, um novo agendamento, teve um cancelamento, quem que foi o cliente, enfim, né? Se a gente abrir uma comanda aqui de serviços, vamos pegar qualquer um, vamos pegar essa aqui do Romeu. Vamos ver se ele tem alguma informação. Então, basicamente, a gente cria uma comanda digital, né? Então, você tem foto do pet, início e término estimado, valor do atendimento, informações sobre o Romeu. Então, por exemplo, espécie, comprimento de pelagem, porte, se ele tem qualquer tipo de cuidado específico, né? Alergia, enfim, vai estar sempre aparecendo aqui nas informações do pet. Se o cliente tem alguma observação para esse atendimento, ele pode deixar registrado aqui. No próximo atendimento isso não vai mais aparecer. Né? Então, acontece às vezes, sei lá, vou viajar, não quero que passe perfume, enfim, esse tipo de coisa. Né? Tutor que fez o agendamento, né? Qual que é o contato desse cliente, quando que foi agendado, se foi via aplicativo, se foi manualmente pela loja, enfim. Né? E a gente cria essa comanda digital. Basicamente, você pode incluir os serviços necessários na hora aqui. Então, por exemplo, vou ter um desembolo, que muita gente tem dúvida. Mas e se eu precisar adicionar um serviço? Né? Você simplesmente pode adicionar aqui na agenda, sem problema algum. Né? Ele tem um tempo ali que você pode desfazer essa ação, ok? Né? Bem simplesinho. E basicamente no dia a dia, você vai determinar quem que é o profissional que está executando o serviço, né, e vai aplicar a ação. Automaticamente, quando você aplica essa ação, a gente notifica o cliente no aplicativo. O profissional X está atendendo o teu pet, o atendimento está em andamento. Né? Aí algumas outras coisas. Né? O próprio cliente escolhe a finalização que ele quer. Então tem muito cliente que não quer perfume, ou não quer enfeite, não quer, enfim, ele simplesmente não seleciona, ele deixa ali que não quer nada. Informações do atendimento. Então o profissional que está atendendo, ele pode construir essas informações da maneira... Como se fosse um prontuário, né? Exatamente. Ele pode montar como ele quiser, de acordo com a rotina diária dele. Então, por exemplo, eu quero informar que eu encontrei um problema dentário, um problema de pele, uma alergia, eu quero indicar uma consulta veterinária, enfim. Né? Sempre que você aplicar uma ação aqui, ele vai estar notificando o cliente em tempo real via aplicativo. Né? E a gente mostra até o horário que o profissional está informando isso para o cliente. Né? Então, para que serve isso? Né? Para evitar alguns problemas. Né? Então, o animal chegou na loja, você já fez uma avaliação, já identificou o problema, na hora você já registra. Né? Não tem aquela contestação de mas né, o meu pet se machucou dentro da loja, esse tipo de coisa. Porque a gente registra até o horário que está sendo informado isso para o cliente. Jean, eu ouvi aí que tem bastante informação para o dono da loja ele tomar atitudes, né? Tomar ações. Sim. E, por exemplo, você consegue analisar bastante coisa. Me mostra mais um pouco de estatística, de dados que você consegue monitorar através do aplicativo. Tá, vamos lá. A gente tem uma aba dentro da plataforma, que é uma aba que chama Desempenho. Basicamente, o que acontece nessa aba? Você consegue estar monitorando o que os seus clientes estão fazendo dentro do aplicativo. Monitorando no sentido assim, tudo dentro da lei, obviamente, né? Você consegue ver o que eles estão acessando. Então, por exemplo, ações mais utilizadas.
Então você consegue ver que tem cliente que está acessando o cupom. Então, ó, teve 72 pessoas que acessaram o cupom da loja. Então você consegue analisar e falar assim, poxa, eu não tenho nenhum cupom, deixa eu criar alguma coisa aqui, porque eu tenho uma série de pessoas que estão buscando, às vezes conhecer o meu serviço, né, estão buscando algum tipo de incentivo, né, e eu vou usar isso ao meu favor. Né. Você consegue ver quais dias geralmente tem mais acesso na plataforma. Então, isso você pode tomar como um insight, às vezes, para gerar algum tipo de promoção. Você consegue ter métricas ali de quais são os dias do mês que tem mais, as pessoas estão buscando mais o serviço, né? Quais são os horários que as pessoas acessam mais. Isso aqui é muito interessante porque a gente analisa essas informações e a gente percebe que muitas lojas, a maioria das lojas tem perfis muito diferentes de clientes. Então, às vezes não adianta você disparar lá uma notificação de algum aviso, alguma promoção, alguma campanha que você está fazendo à noite, porque os seus clientes estão acessando mais às 10 da manhã. Né? Então, você consegue ter esse direcionamento, né, e acompanhar, poxa, quais são os horários que tem mais gente online na minha loja? Né? E você consegue se basear nisso. E qual horário de acesso que converte mais em agendamentos? Então, você consegue ver que, por exemplo, ó, às 22 horas e às 10 da manhã são os horários que mais convertem acesso em agendamento. Então, às vezes, para você disparar algum tipo de campanha, um cupom, uma promoção, alguma coisa assim, são os horários que mais convertem. Né? E aí a gente tem uma espécie de carrinho abandonado, digamos assim, que você consegue acessar quem que é o cliente, o que ele acessou dentro da loja, se ele executou, se ficou pendente. Então, por exemplo, você consegue ver quem são os clientes, né? Selecionar esses clientes e mandar ali uma notificação, né? Para trazer de volta. Né? Exatamente. Então, isso aqui você consegue estar monitorando tudo via aplicativo. Para configurar um serviço novo, por exemplo, como é que faz? Tem uma configuração de serviço bem dinâmica, Ricardo. O que acontece? Como a gente sabe que a loja trabalha com muitas variáveis e tudo mais, né? Basicamente você consegue, logo de cara, separar dias de atendimentos para determinadas espécies. Então, por exemplo, nesse caso aqui, atende gatos só na quarta-feira e só atende do porte toyzinho até o grande, não atende gigante. Né? Cão, a mesma coisa. Né? Eu atendo de segunda a sábado, mas eu só atendo toy pequeno e médio. Os outros portes eu não atendo. Então, basicamente, só nessa configuração aqui a gente já filtra. Se um cliente que tem um porte grande acessar a tua loja, ele não vai conseguir agendar porque você não atende esse perfil de cliente. Né? Porém, você consegue ter as informações de acesso lá dentro do aplicativo, né? E aí você consegue analisar se faz sentido ou não para você, talvez abrir o atendimento para um porte diferente. Né? E basicamente a nossa configuração de serviço, como que funciona? Vamos pegar esse serviço aqui, que é algo muito interessante que a gente tem. Você pode colocar serviços como destaque e como novo na lista. Então, o que muitas lojas utilizam? Eu coloco a escovação dentária em destaque junto com o banho, porque o cliente vai agendar o banho, ele já vê a escovação dentária logo abaixo e, assim, 90% dos casos converte à venda. Né? A gente recebe muito feedback, poxa, comecei a vender muito escovação dentária que antes eu não vendia. Né? Então, tem umas macetezinhos, né? Serviço novo é legal porque o cliente ele vê que você está colocando novidade na loja, já aparece no topo da lista, aparece marcado que é um serviço novo, enfim. Né? E aí você tem uma descrição breve. Né? Geralmente as lojas utilizam isso aqui para mostrar o que está incluso nesse serviço. Eu tenho um banho, está incluso o corte de unha, está incluso hidratação, né? Você já consegue direcionar o cliente. Você tem uma descrição detalhada desse serviço. Então, para que serve isso? Né? E aí entra uma coisa interessante, que a gente percebeu que depois que a gente colocou essas descrições e a foto de referência, os clientes começaram a comprar serviços diferentes. Porque antes eles não sabiam o que a loja fazia e através dessas informações ele entende para que serve e qual que é o benefício. Então, a gente recebeu muito feedback depois que a gente habilitou essa funcionalidade. Né? E essa descrição detalhada ela serve praticamente para você educar o cliente. Né? Então, para que serve, como que é o processo, né? Por que às vezes esse serviço é mais caro que o outro, porque é uma linha diferente, é um produto diferente, a qualidade é melhor, enfim. Né? Você consegue mostrar para o cliente esse benefício. E a gente tem uma precificação de serviço muito detalhada. Né? Você consegue simplesmente precificar o teu serviço por porte,
Então você consegue definir valor e tempo por porte, né? Você consegue precificar por temperamento. Então, por exemplo, né, um cachorro que é mais teimoso, que é mais agitado, enfim, você vai levar mais tempo para atender, você vai gastar mais tempo, você vai gastar, né, mais energia para secar, mais mão de obra, enfim, o teu custo para atender é maior, né? Então, basicamente, você pode vir aqui e colocar uma taxa adicional se o cachorro for agitado, por exemplo, né? Então, ele tem aqui um valor de R$ 5 a mais, vamos supor, né? E você pode aumentar o tempo de atendimento. Se o cão tiver essa condição, eu quero que aumente 20 minutos no atendimento, né? Mas a gente tem tipo de pelo, comprimento de pelagem. Então, você consegue, se for um porte toy, eu quero cobrar R$ 10 se for pelagem longa, né? Então, você vai trabalhando com esses adicionais, tanto de tempo quanto de valor. Ou né? seja, você está abrindo um leque para cobrança de coisas que até então era só pequeno, médio, grande, então só por tamanho de pelagem. Você está abrindo muito mais opções. Muito mais opções. E o que a gente percebeu? Que muita gente não cobra porque o cliente vai achar ruim porque eu estou cobrando um valor a mais porque o cão dele tem pelagem média. E aí o que a gente faz? A gente calcula o valor em cima do perfil do cliente e mostra o valor final do serviço. Então ele não vê que tem uns R$ 5 a mais porque o cão dele tem o comportamento X. Ele vê que para ele custa R$ 60, entende? Aí a gente abre essas possibilidades a mais, além das raças. Jean, e a parte promocional? Como é que eu faço aí para gerar cupom, para o cara fazer promoção? Cupons, temos aqui uma ferramenta muito legal de cupom, que ela é muito personalizável, digamos assim, e que serve para várias coisas, né? Então, por exemplo, o profissional, né, o estabelecimento, ele quer preencher um dia que está ocioso na agenda dele. Então, ele consegue utilizar o cupom para funcionar naquele dia específico, né? E como que funciona o nosso cupom? É meio que um passo a passo, né? E tem uma série de informações aí, né? Mas você pode definir valor por unidade. Então, eu quero dar um desconto de R$ 5, eu quero dar 5%, né? Vai depender ali da tua estratégia, né? Mas você pode definir, você pode criar campanhas limitadas, digamos assim. Então, eu quero criar só 10 cupons. Acabou os 10, acabou a promoção, né? Quantas vezes o mesmo cliente pode usar um cupom? Uma, duas, sem limite, vai depender da estratégia. Aqui a gente tem uma funcionalidade legal que é o valor mínimo. Então, para que serve, né, que a gente fala? Às vezes o lojista não entende. Você pode fazer uma campanha, se o teu banho custa 50, você pode criar um cupom que o valor mínimo é 60. Então, para ele ganhar lá R$ 5 de desconto, ele precisa comprar o banho e mais alguma coisa, né? E aí ele ganha um benefício e você faz o cliente comprar um serviço a mais que talvez ele não compraria, né? Ele só funciona para primeiros agendamentos? Isso significa o quê? É um cupom que só serve para novos clientes. Então, se já é um cliente que já tem registro, etc., ele não vai aparecer. Você quer dar um cupom de presente para quem está de aniversário? Você pode ativar aqui e vai habilitar só para quem está de aniversário, né? Dentro do período que você delimitar, né? Dias específicos. Então, eu quero criar um cupom aqui que só funciona na quarta-feira, porque quarta-feira é o dia que o dia mais fraco que eu tenho aqui na minha agenda. Então, eu vou colocar um valor mínimo e eu vou colocar que funciona só na quarta, né? Aí você consegue orientar isso de uma forma detalhada. Para quais espécies? Quero direcionar só para cães, né? Mas para quais raças você quer disponibilizar? Aí você consegue configurar tudo. Você consegue tudo de novo. Porte, tudo, né? E aí isso é muito interessante porque, por exemplo, tem lojas que às vezes querem atrair um público específico, né? Então, por exemplo, teve um caso recente, uma loja que queria atender mais pugs, bulldog, porque é pelagem curta e tinha máquina de secar, enfim. Eles criaram um cupom para novos clientes que só atende essa raça específica para o cliente conhecer o serviço, enfim, etc. Né? Muito bom. E, Jean, como é que faz para entrar em contato, para contratar aí os serviços da Zup? Você pode estar entrando em contato através do nosso Instagram mesmo, né? A gente tem um link lá que direciona para o nosso WhatsApp ou um formulário de interesse que a gente tem, enfim. Ou através do nosso WhatsApp ali, que é o 41999094554, né? E a gente vai conversar com você, vai entender, né, qual que é a tua dinâmica, o que você precisa para a gente conseguir atender da melhor maneira possível, né?
E a gente tem um formulário no site, então você pode ir lá preencher o formulário rapidinho, só com as informações da loja. Vai cair para a gente entra em contato. Né? O nosso limite de atendimento para entrar em contato é 48 horas no máximo, então a gente geralmente entra no mesmo dia mesmo. Né? E a gente tem esse acompanhamento durante os 30 primeiros dias. Né? Então a gente entende um pouquinho como que é a dinâmica da loja, o que ele está buscando, se ele quer organizar a agenda, se ele quer precificar melhor, né? Se ele quer conseguir otimizar ali a mão de obra que ele tem, enfim, né? Para a gente conseguir orientar da melhor forma possível. Né? Bom, Jean, parabéns, cara. Eu achei uma ferramenta que vai auxiliar bastante quem tem centro estético, banho e tosa. E eu já vi a utilização, né, em loco. A gente está vendo aqui, isso aqui é um cliente real, né? Uma loja real. Uma loja real, então parabéns. Então, se você gostou, vai lá, entre em contato com o pessoal da ZUP e pede mais informações, porque além de tudo eles vão te dar uma consultoria de como você pode formatar melhor o teu negócio e como você pode otimizar ainda mais a operação dessa ferramenta. Exatamente. E se falar que veio através aí do Ricardo, enfim, a gente faz aí uma condição especial, né? Faz algumas condições melhoradas aí para todo mundo. Depois a gente vai passar umas coisas legais aí para vocês que vai acontecer, mas enfim, Jean, parabéns, obrigado, cara, pela conversa e sucesso para você. Obrigado pela oportunidade, né, e por abrir esse espaço para a gente aí também, viu? Show, cara. Valeu. Obrigado.